Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar a nossa aula de ciências, fazendo a correção. Eu quero que vocês abram lá na página 218. Nós fizemos a correção das atividades do magnetismo. E hoje nós vamos fazer as correções das atividades sobre astronomia. Então, eu vou fazer uma revisãozinha bem rápida, que na aula passada nós falamos sobre astronomia, né? Que é a ciência que estuda aí os astros, o universo. E a gente teve um estudo um pouco mais específico sobre a Lua e sobre as constelações. E os instrumentos que a gente utiliza, então, para estar observando esses astros. Então, a Lua, né, em relação à Lua é um satélite natural da Terra, né? Ela não tem luz própria, a Lua ela é iluminada pelo Sol. Nós não conseguimos enxergar toda a superfície da Lua. A gente vê somente a parte que é iluminada pelo Sol. Assim como a Terra, a Lua também se movimenta em torno dela mesma e em torno da Terra. E nós podemos ver a Lua no céu em diferentes formatos, né? Às vezes ela está lá bem redondinha, às vezes ela está um pouco mais fininha, às vezes ela nem aparece. Por quê? Por causa do ciclo lunar. Então, a Lua, ela para completar uma volta em torno da Terra, ela demora cerca de 27 a 29 dias, né? E esse ciclo, né, demora em torno de 27 dias, que é chamado ciclo lunar. E durante esse ciclo, então, as diferentes porções da face iluminada da Lua são visíveis da superfície da Terra. Eu mandei para vocês o vídeo com o ciclo da Terra, as fases da Lua, ilustrando ali nesse vídeo como que funciona, por que a gente vê só parte da Lua, por que a gente não vê Professora, qual página? a 218, agora 219. Mas eu estou fazendo só uma recapitulação agora, tá? Então, ela tem, esse ciclo lunar tem 4 momentos ou 4 fases, que é a fase da lua nova, quarto crescente, lua cheia e o quarto minguante. Então, lá na página 219 da apostila de vocês conseguem visualizar ali essas 4 fases da lua, página 219, bem no finalzinho. Então, tem lá nessa página, ilustrando os 4 momentos. E na página 220, como é organizado esse período, né? Então, nós temos a lua cheia, página 220. Vou compartilhar aqui com vocês, para vocês visualizarem melhor. Então, a gente pega ali, primeiro, a lua cheia. Então, a lua cheia, ela vai fazendo o movimento, né? E a parte iluminada vai diminuindo, até ficar só metade da lua iluminada, que é chamado de quarto minguante. E essa parte também ela vai diminuindo a parte iluminada do Sol, até que ela fica, né, desaparece. A gente não consegue visualizar mais as partes iluminadas da Lua, que é chamada de Lua nova. Esse período, né, em que a Lua vai diminuindo, é o período minguante, ou quarto minguante. Nós temos aqui a Lua nova, e aí ela vai virando e a Lua vai se iluminando novamente. Então, vai crescendo essa iluminação, vai aumentando até ela ficar a metade esquerda iluminada, que é chamada do período crescente ou quarto crescente. Ela continua sendo iluminada, nós vemos a face iluminada aqui, aumentando, até que fique com a Lua cheia, né? Então, página 220... nós podemos observar aí esse período lunar, né? Os períodos, as mudanças, né, no formato aparente da Lua. Falei também sobre a Lua e a maré, né? A influência da Lua sobre as marés.
Coloquei um videozinho que a Lua ela exerce uma força. Então, a atração gravitacional da Lua, ela atrai ali as águas dos oceanos e mares, fazendo com que essas águas se juntem, né, em determinado lugar. Lá na página 221, no final da página, a gente observa que é chamado, então, de maré alta e maré baixa, né? Dependendo da posição da Lua, essa maré, a gente tem duas marés altas e baixas durante o dia, né? E aí a gente consegue visualizar bem a maré alta com as águas mais altas que está sendo atraída para a superfície, e a maré baixa quando as águas ficam mais distantes ali da orla, né? Numa praia, por exemplo. Página 222 e 223 tem uma experiência. E aí nós vamos fazer a correção da página 224. E aí eu vou compartilhar agora com vocês a tela. Então, nós temos aqui, esse aqui foi tarefa. Nós temos aqui uma imagem que o Felipe tirou durante as suas férias em Salvador. E aí, qual é o ciclo lunar que está representado nessa imagem? Lua cheia. Lua cheia. Exatamente, a lua cheia. Muito bem. Após quantos dias aproximadamente o Felipe poderá observar novamente essa imagem da lua cheia no céu noturno? Em um mês. Aproximadamente 29 dias, né? Após 29 dias aproximadamente. Porque lá na apostila tem uma tabelinha mostrando os meses de junho e julho, em que demorou aí mais ou menos 29 dias para poder a lua nova aparecer novamente. Aqui nós temos as 4 imagens, né, dos 4 momentos da lua, as 4 fases da lua, algumas informações correspondentes e o período em que está sendo representado aqui. Então, qual é a lua? Olha só, qual é o momento, o período que se localiza entre a lua nova e o quarto crescente? Volta lá naquela página 220. Deixa eu ver se é 222. 220. Então, qual que é a primeira informação aí que eu já esqueci? Lê para mim ali, por favor. Lá na página 200 da atividade. Localize-se entre a lua nova e o quarto crescente. Lua nova e quarto crescente. Lua nova e quarto crescente? Lua nova e quarto crescente. Qual é o período que se localiza entre a lua nova e o quarto crescente? Ó. Período crescente. Período crescente. Então, vamos colocar aqui entre a lua nova e o quarto crescente. Tá certo isso? Deixa eu ver aqui. Exatamente, é o período crescente, que é essa lua aqui, né? Lua cheia, a sua face iluminada está completamente visível para o observador na Terra. É quando nós vemos a lua completamente iluminada, que é conhecido como lua cheia. Aqui nós temos a lua nova. Não é visível, nós não conseguimos visualizar. Por quê? Porque a parte iluminada é a parte de trás, né? Então, não é visível para o observador da superfície da Terra, e é a lua nova. E aqui, por último, é o quarto minguante, está localizado entre o quarto minguante e a lua nova, que é o período decrescente. E aí eu tenho uma dica aqui que eu falei para a turma da manhã. Como que você sabe qual é a lua crescente e a lua minguante, ou a lua decrescente, né? A lua crescente, o período crescente... Crescente começa com qual letra?
Oi, tem alguém aí? Letra C. Letra C. Lua crescente. Então, a lua que parece um C é a lua crescente. Lua minguante, né? Que é do período decrescente, a lua minguante, ela vai ficar aqui do lado direito. Um D de direito. E aqui também posso usar o lado esquerdo aqui, né? Quando é esquerdo, parece o C de crescente. Mas se você gravar só a lua crescente, você já sabe que a outra é a lua minguante. Então, lua crescente parece um C. O lado que faz o C, porque ela pode, na verdade, a lua ela vai estar aqui, né? Toda iluminada. Aqui é o período. E decrescente, ou lua minguante, para o lado direito. Aqui está dizendo sobre as constelações. O que são as constelações? São agrupamentos de estrelas, né? O Sol é a estrela mais próxima da Terra. E ele Tem que grifar? Oi? É bom grifar. E a luz do Sol, a luz emitida pelo Sol, ela ofusca o brilho das outras estrelas. Por isso que nós só conseguimos ver uma maior quantidade de pontos brilhantes no céu noturno, né? No período do dia, a luz solar ilumina os ambientes terrestres e ofusca a luz emitida por outras estrelas refletida pelos outros astros. Então, por isso que nós observamos maior quantidade de pontos brilhantes no céu noturno. Então, durante o dia, a gente não consegue visualizar ali os outros astros, né? Aqui nós temos duas imagens do céu do Japão, né? E aqui embaixo, do céu de Brasília. Uma imagem diurna, em que o Sol está ofuscando o brilho dos outros astros, e aqui eu consigo visualizar a Lua, né? Por quê? Porque a luz do Sol não está ofuscando ali a luz da Lua. A luz da Lua não, porque a Lua ela só é como se fosse um espelho que reflete a luz do Sol, né? Algumas estrelas elas podem formar figuras no céu e são conhecidas então como constelações. Também falei sobre isso na aula passada, que são agrupamentos de estrelas e a área ocupada por elas. Essa constelação, eles acabam formando figuras, né? E as figuras geralmente eram relacionadas a mitos, lendas daqueles povos. Atualmente existem 88 constelações oficiais. No Brasil, nós conseguimos visualizar 4 dessas constelações. Eu coloquei no slide para vocês na aula passada. Aqui está falando sobre as Três Marias, nós falamos sobre isso na aula passada também, que ela faz parte do cinturão de Órion, que é uma constelação que representa esse caçador, né? Aqui é a constelação de Órion e o cinturão que mostra ali as Três Marias. Comentei na aula passada que eu não enxergo nada, né? Não consigo visualizar. É possível ver essa constelação? Oi? Se algum dia a gente vê as Três Marias, é possível ver essa outra constelação também? Sim, você achou as Três Marias, você achou o cinturão dele. Cinturão de Órion. Aí você tem que... É porque assim, é uma coisa que você tem que meio que imaginar, gente. Porque é como se fosse pontinho, você vai ver as estrelas lá no céu, os pontos brilhantes, você vai ver as Três Marias, é o cinturão. E aí tem que ligar, como se fosse ligar os pontos para enxergar. Dá para enxergar, né? Não sei se a gente consegue visualizar aqui do Brasil. As Três Marias nós conseguimos ver, mas o caçador, né, no caso, que é esse cinturão, a constelação de Órion aí,
Essa constelação inteira eu acho que a gente não consegue visualizar. Tem a de Escorpião, que a gente consegue visualizar. Agora eu não lembro mais, mas tem no slide. Escorpião, esse cinturão de Órion, que é as Três Marias. As Três Marias a gente consegue ver aqui do Brasil, mas toda a constelação não. E tem mais dois que eu não lembro o nome agora, tá? Não me recordo. E aí, os astrônomos fizeram mapas... Professora! Oi? Tô vendo aqui, parece que tem letras aí. Aonde? Parece um... Eu vi um Aqui? negócio parecido. Esse aqui é um mapa do hemisfério sul da Terra. Então, aqui está o centro da Terra, né? E aí, as constelações que nós conseguimos visualizar no hemisfério sul. Esse é um mapa celeste, ou carta celeste, que é realizada confeccionada pelos astrônomos, né? Só que esses mapas parece servem, um código. Os mapas servem para orientar, para orientação geográfica. Foi bastante utilizado na época das grandes navegações, lá na época do descobrimento aqui, da chegada dos portugueses, um pouco antes, né? Que eles estavam ali conquistando novas terras. Uma outra coisa importante é que a aparência do céu noturno, ela não é a mesma. Dependendo do local, do horário, a época do ano, esse céu ele pode estar diferente. Aqui nós temos o céu noturno de Lombok. Então, aqui nós temos, está vendo, uma visão, né? Uma imagem. E aqui está diferente, ó. Aqui eu tenho estrelas, é o mesmo lugar que foi tirada a foto. Aqui eu tenho mais pontos luminosos, desse lado não tem. E por quê? O que acontece que faz com que esses astros mudem aí de posição? É porque a Terra tem um movimento de translação e de rotação. Então, ela está em movimento no universo. Então, na hora que ela está aqui, ela se movimenta, aquela estrela já mudou de lugar, não é verdade? Então, tudo isso, esses movimentos da Terra, de rotação, de translação, e até o movimento dos outros astros também, faz com que nós não tenhamos o céu sempre da mesma forma, ele está sempre em movimento, né? Aqui está mostrando o movimento de rotação e translação da Terra. Aqui eu falei para vocês, existem aplicativos, né? Que você consegue identificar ali as posições das estrelas, do planeta, que você consegue acessar imagens da Estação Espacial Internacional. Vocês podem estar pesquisando, de repente, para estar visualizando aí esses mapas celestes, né? E aí nós vamos lá para a página 232 para fazer a correção. Então, aqui, nós temos duas imagens e está perguntando em qual dessas paisagens é possível observar uma quantidade de estrelas maior de estrelas no céu noturno. Nós temos duas imagens noturnas. Em qual imagem eu consigo visualizar melhor as estrelas? Na Fernando de Noronha ou em São Paulo? Em Fernando de Noronha. Na fotografia A, Fernando de Noronha. Por quê? Porque não tem tanta luz da cidade. A luz da cidade impede o brilho das estrelas. Da iluminação, né? Então, a luz natural dos astros acaba predominando ali. Então, o que faz com que... O que influencia a visualização desses astros? Se nós vocês trocaram aí as letras os códigos por letras, o que formou na primeira linha aqui? Que palavra que formou? Luz solar. Luz solar. Então, a luz solar, ela influencia na visualização dos astros no céu. Então, durante o dia, a luz do sol, ela não permite que nós vejamos ali. Às vezes a gente consegue ver a lua, mas outras estrelas a gente não consegue visualizar, porque a luz do sol ela é muito mais intensa, muito mais forte, porque o sol é o mais próximo também da Terra, né? A estrela mais próxima, e acaba aí ofuscando, então, o brilho das outras estrelas. E aí, à noite,
nós conseguimos visualizar. Um outro fator que influencia é o quê? Lâmpadas. As lâmpadas elétricas, é uma palavra só, tá? Então, esses são os fatores que influenciam na visualização. Então, no período noturno, as podem prejudicar a visualização dos astros no céu. O que pode prejudicar no período noturno? Dessas duas palavras. As lâmpadas elétricas ou a luz solar? Lâmpadas elétricas. E já no período diurno, a visualização é prejudicada pela? Luz solar. Luz solar. Muito bem. Aqui no Brasil, nós também temos algumas constelações, né, que os povos indígenas identificaram e acabaram nomeando, de acordo com os elementos da cultura, né, da natureza e da sua cultura. Então, temos aqui a constelação Ema e a constelação Anta. Qual essa constelação aqui, essa imagem parece com a Ema ou parece com a Anta? Uma Anta. E essa aqui, então, parece com uma Ema. Então, era só identificar aqui. Essa Ema tá ao contrário. Percebeu isso? Olha aí. Ah, o pé da Ema? É. Verdade. Questão de número 3, nós temos aqui uma imagem do viaduto. E aí está perguntando, a gente sabe que os astros, né, no céu, a mudança aparente dos astros ocorre no céu. A Terra está em movimento, então não está sempre no mesmo lugar, aquele astro. E a gente consegue ver esse movimento, essa mudança durante o período do dia? Sim ou não? Não conseguimos. Por que a gente não consegue? O que faz com que a gente não consiga visualizar? Por causa da luz solar do sol. Exatamente. Exatamente. Não é possível por causa da luz solar que ofusca, né, esses outros astros. Então, a gente acaba não conseguindo visualizar aí essas mudanças. Sobre os instrumentos de observação, nós também falamos sobre ele, luneta, telescópio, o telescópio espacial, né? Vou passar porque esse aqui nós já falamos na aula passada, tá bom? Esse aqui, pessoal, um aluno da manhã perguntou, professora, como que eles conseguem visualizar, né? Então, tem aqui o lugar que você coloca ali o olho para você visualizar, né? E você consegue ver lá em cima. Como que funciona? Então, olha só, aqui tem um esqueminha simples. Então, eu tenho a imagem aqui fora. Estou aqui embaixo do submarino, aqui está meu mar. Então, o submarino está aqui. Aqui eu tenho a imagem de fora, né? Esse espelho, ele está num ângulo de 45 graus e ele pega a imagem que está aqui e reflete no seu espelho. Aqui embaixo desse mesmo mecanismo, eu tenho um outro espelho que vai enxergar o que está aqui. E quando eu olho, ele reflete, então, essa imagem e eu consigo visualizar o que está acontecendo aqui fora. É assim que funciona. Quem já foi em loja, é como se eu estivesse querendo ver, né, o que está lá em cima. Então, eu pego aqui um espelho, coloco lá em cima, coloco um outro espelho aqui embaixo, apontando para o mesmo espelho de cima e eu consigo ver, então, o que está acontecendo lá, sem precisar olhar, né? Oi, pode falar. Eu tenho um aqui. Você tem um periscópio? Eu ganhei do McDonald's. Quando é um brinquedo. Eu ganhei. Mas é periscópio ou é binóculo? Periscópio? Periscópio. Legal. Tá aí com você? Tá mudo, Matheus. Tá cortando. Vamos dar continuidade aqui, então? Dá pra gente esticar ele, aí a gente olha e ele aumenta a visão. Legal. Dá pra gente ver lá em cima. Legal.
Então, vamos continuar aqui. Fechem os áudios, por favor. Então, vamos continuar aqui. E aí, também a gente pode estar utilizando, né, para aumentar um pouquinho o tamanho de alguns objetos, né, a lupa. Até mesmo para fazer a leitura, às vezes, de uma letra muito pequenininha, então você coloca a lupa ali e consegue enxergar as letras um pouco maior. Nós temos também os microscópios, que são instrumentos, né, que ampliam. Só que é uma ampliação bem... com várias vezes. Então, amplia centenas de vezes um ser, né? Você coloca, às vezes, por exemplo, na época que eu estudava, eu lembro que a gente visualizou as células de uma folha. Então, minha professora levou uma folhinha, deu uma esmagada ali, e a gente conseguia visualizar as células da folhinha, da folha. O sangue também, na época, eu lembro que a gente olhou pelo microscópio, e ele amplia, então você consegue visualizar os elementos que possuem naquele determinado objeto ou o que você colocou no microscópio, né? Então, ele amplia várias vezes partes de animais, seres vivos microscópicos, que não dá para ser visto a olho nu, e essas estruturas desses animais e plantas. Então, aqui era para circular, né, nome de 3 instrumentos de observação. Tem aqui o microscópio, a lupa e o telescópio. E tinha que colocar aqui o nome e ligar cada um deles à sua sentença, então as suas informações. Eu vou colocar aqui na ordem que a apostila já colocou, mas eu sei que alguns podem ter colocado em ordem diferente, tá? Não precisa estar desse jeito aqui, só precisa estar com as mesmas informações. Então, aqui eu tenho a lupa. A lupa é o quê? É um instrumento de observação que permite observar estruturas microscópicas, como células vegetais? Sim ou não? Não. É um instrumento utilizado para ampliar a imagem de objetos próximos, como as letras de um texto? Sim. Sim, né? Então, já vou ligar aqui a lupa a essa informação. Segundo instrumento, telescópio. O telescópio é para observar a estrutura microscópica ou pode ser lançado ao espaço para observar astros distantes da Terra? Para ver os astros ou estrutura microscópica? Para ver os astros. Para ver os astros, muito bem. E por último aqui o microscópio, então, que eu vou observar estruturas microscópicas, né? Prof, Oi. na ordem ficou diferente. Vou aproveitar que hoje minha câmera ligou e vou te mostrar. Tá, não tem problema, mas as informações estão as mesmas. Antes de começar, eu falei que talvez você tenha colocado em ordem diferente, mas as informações precisam ser as mesmas. A lupa é o que amplia a letra de um texto, por exemplo, você colocou isso? Microscópio é que você visualizar seres microscópicos. E o telescópio para visualizar os astros lançados no espaço, ou pode ser lançado no espaço, então tá certo. É só a ordem que mudou. Aqui nós temos 2 imagens, e aí qual delas que foi capturada com o microscópio? A imagem A ou B? Imagem A, e pelo telescópio é óbvio que é a imagem B, né? Oh, desculpa. B, eu apontei aqui e falei errado. Então, imagem B pelo microscópio e imagem A pelo telescópio. Estou com uma alergia, gente. Vamos pular essa página. Na verdade, acho que nós finalizamos já, né? Aqui está mostrando como que se faz uma luneta, tá? Se você tiver aqui essas 2 lupas, acho que o mais difícil de conseguir é a lupa, ela precisa ter 50 milímetros de diâmetro. Expliquei para a turma da manhã que o diâmetro é a medida de uma ponta a outra do centro de um círculo. Então, aqui vai ter 50 milímetros e aqui vai ter 60 milímetros.
Eu acho que o mais difícil de conseguir é essa lupa. Assim pra... E aí nós finalizamos, então, o estudo sobre a astronomia. Então, a Lua, ela completa uma volta em torno da Terra em aproximadamente 27 dias, que é chamado de ciclo lunar. O formato da Lua, né, da aparente da Lua, que mostra a sua face iluminada, ela varia, ela pode não aparecer, ela pode estar no quarto crescente, que é só a metade direita da Lua, esquerda da Lua que aparece. A lua cheia, que a face está totalmente iluminada. O quarto minguante, só o lado direito, né, iluminado. Falamos sobre as constelações, que são agrupamentos de estrelas, que a aparência no céu noturno varia, né, que a gente consegue observar diferentes constelações e que nós podemos identificar essas constelações através dos mapas celestes. Nós temos também os instrumentos para observar esses astros, né? Para observar os astros, nós usamos as lunetas e telescópios, e para objetos mais próximos, lupas e microscópios. Então, finalizamos aqui a nossa aula de ciências. Temos aqui alguns minutinhos. O Zoom, ele está dando um tempo a mais. Como eu vou fazer a aula seguida, eu vou dar um intervalinho de 5 minutinhos. Vou dar um intervalo de 5 minutos para vocês beberem água e a gente já volta, tá? Porque eu tenho um compromisso, gente. Eu não vou poder ficar, tá? E aí, 5 minutos, bebam água, vão ao banheiro, dá uma esticadinha aí e volta, tá bom? Até mais.